Gente, vamos lá. Continuar com a Altilene Pires Gomes, segunda parte, minha vozinha. Se alguém quiser fazer pergunta, só fazer. Tá bonita, vó. Tá direitinho. Tira a mão do rosto, tira a mão do rosto. E aí? Conta mais coisa aí. Você sabe que eu estou vendo meu retrato aqui no seu aparelho? Eu estou me achando parecida com a minha avó Virgínia, a mãe e pai. Você sabe que nós convivemos muito com a minha avó, mãe de mamãe, vovó filha, né? Mas com minha avó Virgínia, porque as coisas eram muito difíceis antigamente. Ela morava lá em Trajano, nós aqui, ninguém tinha carro, ninguém tinha nada. Então, eu só vi a minha avó Virgínia quando eu tinha uns. Conheci, ela veio a Niterói, quando a mamãe já estava morando nessa casa onde hoje é o Clube Português. E ela veio nos visitar. Então, foi a única vez que eu vi essa minha avó, Virgínia, que a gente quase não convivia com ela. Agora, depois as irmãs de papai passaram a vir morar em Niterói, e aí passei a conviver com elas, que também não convivia, não conhecia. Quando eu conhecia, uma já era viúva, outras, duas delas já eram viúvas, eu não conhecia os tios, mas os primos lidavam com a gente, que inclusive moraram conosco. Mamãe apoiou muito parente que vinha de fora para estudar, que os pais então ficavam lá em casa. O Lauro morou com a mamãe lá em casa, a Zezé de Tia Lilita morou lá em casa, o Rubens morou lá em casa, antes de casar, depois ficou viúvo, voltou a morar lá em casa, depois tornou casar de novo, né? Mas o Carlito, o, o pessoal do Figueiredo Costa também, tudo morou lá em casa, morou o Dário, morou o Álvaro, o José, todos moravam, que mamãe sobrealugava os quartos, e eles iam morar lá em casa. Eram nossos hóspedes, mas então nós lidávamos muito com muito parente. Sobrinhos de mamãe também vinham, do lado de papai, vinha do lado de mamãe. Foi aí que eu comecei a conviver com o pessoal de papai, porque eu não convivia, não. Só com tia Catita, que tia Catita casou e foi morar lá em Friburgo, então morou conosco. Quando nós mudamos de Friburgo para aqui, ela até já estava casada com, chamava Nhozinho, o marido dela, ela ficou morando até na casa que era nossa. Ela ficou morando lá. Depois ela mudou também para Niterói. Foi quando então, só os parentes de papai, quando eu conheci, eu já era adulta já. Minha avó eu só vi essa vez que veio aí e nunca mais vi. A gente não tinha facilidade de estar viajando como hoje tem, né? Nem tinha as estradas. E eu não contei sobre a vida de papai. Quando nós fomos lá para Friburgo, que o tio Carlos arranjou um emprego para ele no Estado. Ele era uma espécie assim, de apontador. Então, ele ia assim, com um grupo de trabalhadores para conservar a estrada, a rodovia, né? E porque não tinha asfalto. Então, tinha aqueles trabalhadores que ficavam tirando mato, e ele era uma espécie, ele que apontava, quem via, quem ia, quem não ia. E, às vezes, quando ele ia trabalhar muito lá em cima, na serra, ele, em vez de vir para casa, ficava mais perto dele ir para Cachoeiras. Então, ele ia para a casa da Tineia, que estava mais fácil para ele no dia seguinte, estava mais perto da onde ele estava. E ele disse que ficava com a orelha dele dura de tanto frio, sabe? Então ele ia lá para a casa da Tineia, também que ficava mais perto, era mais fácil para ele.
E ele trabalhou muitos anos ali. Quando nós viemos para Niterói, houve um problema lá de... Colocaram vários funcionários do governo em disponibilidade, mas sem vencimentos. Então, ele ficou desempregado. E ele, coitado, ficou achando muito ruim aquilo. Mas lá em casa morou o irmão da Morgadinho, o Zezé, o pai da Nenéia, pai da Nenéia. Eles moraram lá em casa. A Nenéia era garotinha, pequena, tinha o Zezito e tinha mais um menino, depois já teve outro. Então, o Zezé era funcionário do Estado. Mamãe contou isso a ele, e ele falou assim, mas Piquetito, isso não pode ser, não. Ele tem direito, eu vou resolver isso. Você sabe que o Zezé mexeu lá, não sei com quem que ele arranjou, que o papai voltou a trabalhar no Estado. Então, ele trabalhava ali numa secretaria, ali na rua Marechal Deodoro, e tinha uma letra muito bonita. A letra dele é linda. Então, ele foi trabalhar num protocolo, que antigamente era tudo à mão, né? Então, ele trabalhou muitos anos até se aposentar ali naquela secretaria. E a gente, por causa disso, tinha o colégio no liceu de graça, não pagava, não. Quem era filho de funcionário público não pagava nada no liceu. E quem não era, tinha uma taxa que tinha que pagar 2 vezes por ano. Mas nós não pagávamos, não, por causa de ser filha de funcionário. Ô, E ele vó, trabalhou muitos anos aqui na secretaria. vó, Hum, Bianca, sua sobrinha neta, que é nutricionista, quer que hum. você diga como é a sua alimentação, porque a sua alimentação deve ser objeto de estudo, porque você tem uma memória ótima e está cheia de saúde. Está todo mundo Ah, interessado em saber, mas eu já vou logo dando spoiler. Ela adora comer torresmo até hoje, os dentes dela agora. mas é tão difícil dar parecer torresmo aqui. Quando a Tineia morava aqui, a Tineia fazia de vez em quando na casa dela e chamava a gente para ir comer lá. Onde eu comi mais torresmo aqui em Niterói, era na casa da Tineia. Ela fazia, falava assim, olha, eu tenho torresmo lá em casa. Aí a gente ia lá comer. Mas Porque eu gosto muito de torresmo, mas não como tanto quanto eu queria, não. Porque... Posso contar uma coisa aqui? No aniversário dela, de perto dos 80, ainda a tia Altiva vivia, tio Vivico, eu me lembro deles todos, já bem velhinhos. E quando eu cheguei lá para almoçar, era carne de porco, torresmo, tudo bem engordurado. Eu falei assim, ô mãe, isso não é almoço para o pessoal da idade de vocês. A senhora está querendo matar todo mundo? Mas não, eu acho que é vida mesmo. Tchau. Olha, você sabe que qual? em criança eu fui muito enjoada para comer, sabe? Mamãe tinha muita preocupação, porque eu era magra, a Leia era gordinha, e ela me achava muito magra. Então, eu chegava às vezes, eu falei, não quero comer não, eu quero um pão com ovo. Então, eu gostava de pão com ovo. Aí, um hóspede dela falou assim, não preocupa não, que pão e ovo é alimento completo, tem tudo que a pessoa precisa. Se ela comer pão e ovo, a senhora não precisa ficar preocupada. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu. Eu morava ali na Zé Clemente, e a Moreninha, tia do Muruca, né? Foi passar uns dias lá em casa. Ela tinha a Eliana, a Aparecida, e ela foi levar a Eliana a um médico, um problema de vermes, não sabe? Eu sei que depois ela chegou lá em casa e falou com a mamãe, e falou assim, o médico mandou dar e ralar coco, espremer o suco do coco, Uhum. o leite, e dar a ela que faz como vermífugo, né? Então, a mamãe fez para ela, ajudou a fazer, falou, sabe uma coisa, eu vou dar a Leia e a Lene também para ver se elas, porque nós éramos todas garotas nesse tempo. Foi ali até quando eu morava ali na Zé Clemente, foi que eu fiz a primeira comunhão na catedral, eu e a Leia fizemos a comunhão, porque era pertinho, a gente frequentava o catecismo lá, fizemos a primeira comunhão enquanto morava ali na Zé Clemente. Aí, menina,
Eu acho que eu fui a única que tomei o negócio direito, porque é horrível tomar aquilo de manhã, em jejum, sabe? Então, elas tomaram pouco, não tiveram nada. Eu amanheci vomitando e evacuando sem parar. Aí, mamãe ficou com medo que eu estava perdendo até as forças, né? Aí chegou um dos hóspedes, que ali ela tinha muito hóspede que comia só, fazia refeição lá na Zé Clemente. Sempre tinha gente, né, ou morando ou comendo como hóspede. Aí um deles era médico, aí ela falou assim, vem aqui dar uma olhada nela. Aí ele veio, me receitou lá um remédio e disse para beber muita água, e eu sei que as duas não tiveram nada, não puseram verme nem nada, e eu porque passei mal. Comecei a vomitar e evacuar por causa do leite de coco. Você sabe que até hoje eu não posso comer muito coco, que me dá uma... Eu tenho uma... Não me faz bem, não, coco. Eu não posso comer muito coco, não. Eu sinto água de coco não, mas aquele negocinho que tem dentro do coco, verde. Uma vez também eu passei mal, porque eu comi de 2 ou 3 cocos, aquele negócio que é gostoso, e eu também tive vômito, fiquei vomitando. Eu vomitava tanto que de noite eu ia no banheiro e voltava. Aí eu abri uma toalha no chão, comecei a vomitar em cima da toalha, porque para não estar levantando, de tanto que eu vomitei. Pode comer aquela raspinha de dentro do coco verde. Agora eu vou falar da alimentação que ela falou. Você quer saber? Ela falou Eu fui enjoada em criança eu fui muito enjoada. Eu não gostava de verdura, não comia. Minha comida era uma comida muito simples. Ela implicava com verdura, implicava com tudo. Mas depois eu fui acostumando e eu passei a comer de tudo, mas nunca fui muito comilona, não, sabe? Sempre comi pouco. Ela era mais gulosinha. Mas Mas a comida minha é comida comum de casa. Não fiz nada, nunca fiz dieta, nunca fiz nada. não, você. Agora, fala com ela que uma vez eu fui ao Carlos Augusto, quando ele fazia esse tratamento com esses remédios naturais, e eu cheguei a tomar uns remédios do Carlos Augusto, Bittencourt. Aí ele falou assim comigo, você vai tomar o Ginkgo biloba até morrer. Você não vai ter, para você não ter problema no cérebro. Então, você sabe que eu nunca deixei de tomar o Ginkgo biloba 80. Então, é porque ele disse que é bom para o cérebro, né? Desentope as veias. Então, pode ser isso. Eu nunca deixei de tomar o Ginkgo biloba. Eu tomo até hoje. Caso Augusto que me receitou. O meu médico Mas vou tomar. Então, vou tomar. Pode tomar, não faz mal, não. Compra de 80. Porque tem de vários, eu tomo de 80. 80 miligramas. Viver sem com essa cabeça, porque sem a cabeça eu não quero. Ó, Bianca disse que é ótimo para o cérebro mesmo. Então, tá todo mundo. Ginkgo biloba, torresmo. Mas. Não, torresmo, quando a gente vai lá em Friburgo, eu chamo. Deixa eu falar agora. Ela come iogurte todo dia, ela come as farinhas, aveia, chia, ela come fruta todo dia. Ela come de... Nada disso. Eu não como nada disso. Eu gosto muito de leite. Leite eu tomo. Leite e iogurte eu gosto. Ainda bem que leite, iogurte. Essa Activia, eu sou fã da Activia. Mas é uma coisa diferente. Mas a senhora até pouco tempo comia todo dia mamão com as farinhas. Depois cismou que não estava fazendo bem e parou. Tem uns 2 ou 3 anos. Eu andei tomando assim, uma aveia e... o que mais? Uma outra. A senhora misturava as 3 farinhas. Mas foi durante uma época aí. Acho
uns 2 ou 3 anos só. O resto é comida comum mesmo. Você vai virar estudo de Nutri já já, vó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tinha lembrado e agora eu esqueci. Ah, as viagens, como é que era? Vovô gostava de viajar? Acordava e se... Nas férias, a gente... Quando Maria Célia estava lá em Belo Horizonte, era só para Belo Horizonte. Depois nós mudamos para lá. Quando ela foi para Patos, a gente passou a ir a Patos, de Minas. Toda férias, teve uma época que nós tiramos licença-prêmio, os dois fomos para lá também, passamos lá. Agora, depois conhecemos a pousada do Rio Quente, né? Depois de que conheceu, ele não queria ir em outro lugar. Ele ficava com um mapa fazendo... Eu falei assim, pelo menos você muda o itinerário para ver se a gente conhece outras cidades, porque a gente vai para lá, mas eu quero conhecer outros lugares. E ele fazia isso. Ele fazia os caminhos diferentes, mas acabava lá na pousada. Ia lá, teve ano da gente ir 2 vezes por ano. Ia todo ano. E carregava os netos, né? E ia sempre... A primeira vez que eu fui só com ele, eu falei com ele, não volto mais aqui sem as crianças. Porque isso aqui é o lugar próprio para criança que gosta disso. Aí a gente ia e levava vocês. Tem retrato de vocês naqueles slides pequenininhos que ele gostava de... Tem uma caixa, sim. Tem vocês lá pequenininho. Tem umzinho da Cíntia, sabe aquele elefantinho? Que ela pulava do elefantinho. Ela deu um pulo do elefantinho, ele pegou ela no ar, assim, pulando, para fazer um mergulho. Tem um slide assim, da Cíntia. E tem de vocês todos, né? Tem uma caixa assim, cheia de slide. Eu falei, qualquer dia desse, quando eu vou reunir, vou passar aqui para lembrar, fazer um repasse da vida. A maioria de lá. Lá do Rio Quente. Tem como transformar em foto. Agora, uma vez nós fizemos uma viagem, levamos 20 e tantos dias, saímos daqui, fomos a Belo Horizonte, visitamos o pessoal dele, de Belo Horizonte, fomos para a pousada, passamos uma semana na pousada. Nós estávamos com uma Brasília nova, e tinha comprado uma Brasília. Aí, depois subimos fomos para o Goiás, até tomar Belém Brasília, fomos até Belém, de carro, na Belém Brasília. Depois, lá, tomamos ele tinha a carteira de oficial da reserva, né? Ele era oficial da reserva. Então, ele conseguiu botar o carro dentro de um estacionamento de um militar lá. Nós tomamos o avião, saímos de Belém para Manaus e fizemos o passeio para ver o encontro da água do Rio Negro com a Amazônia, né? Aquela água escura com a água amarelada, né? E fizemos um passeio muito lindo lá, muito bonito mesmo. E depois, quando voltamos, nós voltamos pelo litoral, visitamos 13 capitais. Foram 20 e tantos, quase um mês que nós fizemos essa viagem. Ela fez uma pergunta. Uma maravilha. Não foi nesse aí que o avião pegou fogo? Que vocês levaram? Foi. Quando nós tomamos o avião para ir de Belém para Manaus, começou a dar uma fumaça dentro do avião. O avião levantou, aí as moças vieram, as aeromoças, levanta o pé, achando que era cigarro. Levantava o pé, e como nós arranjamos a passagem assim de última hora, eu fiquei numa parte do avião e ele ficou lá na outra, nós estávamos separados dentro do avião. A moça veio e levanta o pé para ver se era cigarro, né? E tinha as 2 irmãzinhas com um terço na mão, começaram a rezar. Tinha uma moça grávida, começou a passar mal. Um homem lá começou a gritar e xingar, dizendo que o avião não ia voltar,
porque tinha, há pouco tempo, antes, tinha acontecido um negócio assim, em Orly, e o negócio ainda estava recente. Vai acontecer o que aconteceu em Orly, quando descer todo mundo já está sufocado. E o homem começou a falar até nome feio, mas aí deu a ordem, nós tivemos que voltar. Voltamos, descemos e trocamos de avião. Eu falei assim com ele, é melhor a gente não ir, não, vamos ficar por aqui mesmo. Ele falou assim, não, isso não acontece 2 vezes, não, vamos embora. Aí nós fomos, chegamos lá fora de hora, o lugar que que eu tinha feito reserva não estava mais, porque nós não chegamos na hora. Ficamos procurando quase que a noite toda lugar para dormir. Mas, por fim, encontramos. Quando eu liguei para a Maria Célia, eu falava tanto que a Maria Célia falou, a senhora está nervosa porque a senhora está falando de... Eu ainda estava nervosa por causa do sul. Pensava assim, nós vamos morrer aqui, como é que chama? As piranhas vão comer a gente, não vai sobrar nada. Mamãe não... Eu pensava, apesar que não pensava nela, não. Eu pensava em mamãe. Eu falei, mamãe não vai aguentar. Se antes de morrer aqui, mamãe não vai aguentar. As piranhas vão nos comer, não vai sobrar nada. Aí, mas, graças a Deus, chegamos bem lá. Na volta, nós viemos pelo litoral, visitando as capitais. Um passeio muito bom. Muito maravilhoso. Me diz outra coisa aqui. E como é que é ser Trisa? Ah, eu adoro ele. Agora, hoje mesmo, eu estou ouvindo Maria Célia conversar aqui, falando nele, eu levantei lá do quarto, quero ver, que eu tenho muitos dias que eu não vejo, eu estou com saudade dele. Aí ele estava no banheiro, tomando banho, sozinho, a Júlia estava perto, e ele jogando água. Maria Célia ainda falou, joga água aqui em mim. Pediu a ele para jogar água nela. Ô, vó, nós estamos com saudade deles, de vocês também. Está todo mundo aqui querendo saber se você também toma mouse beer, porque todo mundo que durou muito na família toma uma mouse beer de vez em quando. De vez em quando, é muito raro, mas Maria Célia também gosta, então às vezes ela até que lembra. Se ela não quer uma mouse beer, eu quero. Mas não é muito frequente, não. Mas quando a gente come fora, né? Então tem que... A gente pode almoçar na mouse beer, pronto. Está liberado. Mas eu gosto da mouse beer. Maria Célia lembra que ela gosta também, aí nós dividimos. Ai, vó. E outra coisa, eu fico lembrando das coisas, o povo está perguntando, ó, tá Roberto aqui, tá Kika, tá Bianca, tá Inês, tia Berenice, Érica. Tá... Dá um beijo nelas todas aí por mim. Eu estou com saudade de todos. Eu adoro meus sobrinhos todos. É só falar um beijo para todos. Está todo mundo vendo a senhora. Dá um beijo neles todos aí. Um beijo eu adoro todos eles. Rezo para todo mundo. Agora a gente fica só em casa. Eu assisto a missa às 8 horas na TV Aparecida. Depois da missa tem um terço, eu rezo e fico pedindo para a família inteira. Peço para todo mundo, para os idosos, para os doentes, para todo mundo. Peço para proteger quando estiver viajando, quando estiver na direção, peço tudo. Eu rezo muito. Peço muito a Deus, eu tenho muita fé. Isso é outra receita, porque a pessoa reza. Não, e a gente tem que ser otimista, a gente não pode ser pessimista. Se você começar com muito pessimismo, você acaba doente. Você tem que, quando começa a pensar uma coisa ruim, eu não quero pensar nisso, não, sai daí, sai daí. Aí eu mudo a televisão quando começa a dar notícias muito ruins dessa pandemia aí, eu mudo, boto num filme para me distrair. Tá certo. Porque as notícias não são boas, não. Hoje, então, a OMS hoje está muito pessimista. Diz que o pior ainda está para vir. Eu falei assim, nossa senhora, está tão ruim, então o que vai acontecer ainda? Agora descobriram um outro H1N1, que é de um porco lá na China, que diz que pode surgir uma outra pandemia aí, por causa
vírus que encontraram lá na China. A OMS disse que já mandou uma turma para lá para estudar sobre isso. É uma evolução da Eu estou gripe. com medo que se espalhe em seguida. Você já teve que passar por um período assim? Desde que você nasceu, houve alguma coisa que as pessoas precisaram ficar assim, isoladas? Não, Não. mamãe, eu não, porque foi a última, foi em 18, a peste espanhola, né? A gripe espanhola. A Vânia, que era nascida, era pequenininha. Mamãe disse que era uma coisa tão horrorosa que eles foram todos para Macapá. E ela ficou tão nervosa que ela disse que ela ficou assim, depressiva. Ela disse que ficava em cima da cama com as crianças em volta, não deixava as crianças sair, com medo. Porque ela disse que antes de ir para lá, onde ela estava, disse que os caminhões passavam cheios, ainda tinha gente mexendo e eles pensando que estava morto para enterrar. Então aquilo acho que fez muito mal a ela. Então a família juntou toda lá em Macapá por causa da espanhola. E ela tinha um medo danado. Então ficava com as crianças em volta, disse que não deixava as crianças sair. Ela só tinha a Vânia, até a Vânia, que a Vânia é de 18. A Naná, a Nélio e eu, a Leia, ainda não éramos nascidos. Mas assim, passar por um negócio igual esse que nós estamos passando, nunca vi, não. Ih, peraí. Muito difícil. Érica está perguntando qual era o nome da cachoeira em Macapá. A cachoeira. Você lembra? Deixa eu ver. De Macapá eu saí, eu acho que eu tinha. Eu era muito pequenininha. Peraí. Eles chamavam lá de um lugar que eles chamavam de Poço Fundo. Não, é da sabe? cachorra. Não é isso, Érica? O nome da cachorra de Macapá. A cachorra era Belezinha. Qual? E o cavalo de papai chamava Sublime. E a cachorra Papai tinha um cavalo. Chegou até Friburgo, esse cavalo Sublime. E a Belezinha era uma cachorrinha que ele caçava com ela. Era caçadora. Belezinha, a cachorra de papai. E o cavalo era Sublime. Tia Berenice está pedindo para você falar da foto da Maravilha de 1918. Repete, fala com ela, repete. Repete que eu não ouvi, não entendi. Tem uma coisa correta. Peraí. A tia Berenice pediu para você falar da foto da Maravilha de 18. Falar o quê? Fala mais alto. A foto da Peraí. Maravilha de 18. Peraí, o som abaixou, peraí. A foto, quer saber da foto? Sabe o que é? Zé Geraldo tá ligando para cá. Eu vou ver se eu falo com ele do outro telefone. Tira o som do seu telefone. Eu vou falar com ele do outro telefone. O Zé Geraldo está querendo falar aqui. O que Berenice falou? Virou reunião da Maravilha. Não estou ouvindo. Fala mais alto. A foto da Maravilha de 18. O que tem essa foto? 1918. Qual foto? Sei lá. Tia Berenice que está perguntando. Em 18 eu não estava nascida, não. Se tinha alguma foto dessa... Não entendi. A foto da Maravilha de 18, sei lá. Deixa eu ver, Maria Célia, ver se aumenta a voz, porque está falando baixinho. Não estou conseguindo. Vamos lá. Gente, mais alguma pergunta? Minha filha, vem cá, porque não estou ouvindo. E eu não estou conseguindo ler. Não estou ouvindo o que ela está falando. Deixa eu ver. Eu acho... Ih, gente, fala agora e vê se melhorou. Chega de pés. Ó, a Bianca está pedindo para você contar mais história. Ó, lembra aí de mais história.
Está pedindo para contar mais história. Zeca já tinha comprado Goiabal, sua bênção, Roberto. Eu não sei por que ficou baixo. Depois que Zé Geraldo ligou, aqui o telefone ficou baixo. Mestre, O Macapá, quando mamãe mudou, papai e mamãe saíram de Macapá, tio Zeca ficou com uma parte que era de papai, ficou com o tio Zeca. Então ele comprou de papai. E papai arranjou um emprego numa outra fazenda lá em Cachoeiras, né? Ele trabalhava, a fazenda era até no morro, era no alto, mas nós moramos lá. Agora, papai tinha umas cabeças de gado lá, que ele tinha vendido até para o Mocinho, pai do Álvaro Costa, o Mocinho da Cecília. Mas tio Zeca chegou lá na hora e falou assim, por que você vai vender essa cabeça de gado para... Isso quem me contou foi Nélio, hein? Eu estou contando isso, Nélio, eu era muito pequeno, eu não sabia disso. Nélio, uma vez, conversando comigo, contou isso. Aí disse que tio Zeca falou assim, não, deixa, a cabeça já está, os gados estão aqui, por que você vai tirar? Eu pago também o gado, sabe? Aí ficou tudo para tio Zeca. ó, Rodrigo de Tia Berenice está pedindo para você contar de Boca do Mato, que Boca do Mato também foi uma associação de irmãos, né? Lá o sítio de Boca do Mato. Diminuiu muito o som. Ela não vai conseguir ouvir. Maria Célia mexeu aqui, mas não melhorou. Você está sem os óculos, que você conseguiria ler. Fala. O Rodrigo está pedindo para você falar de Boca do Mato. Falar sobre? Boca do Mato. Boca do Mato. A Boca do Mato foi uma época muito boa também. Nossa, eu gostava muito de lá e o Francisco também, Vavá e Alice também aproveitaram muito. A Leia também comprou lá, chegou a fazer uma casa, mas a Leia não gostava muito de mato, de roça, não. Ela falava que ela era do asfalto, que ela gostava era do asfalto. Então, a Leia não animou. Mas eu e Francisco, na minha família, e a de Vavá, nós aproveitamos muito lá. E era muito gostoso lá. Gostava muito mesmo. Foi muito bom a época que nós passávamos dias lá. Passava quase todo final de semana, a gente ia para lá. Era muito bom. Era muito agradável, tinha aquele rio ali, sempre limpinho. A gente aproveitava o rio. O clima lá, por causa ali na subida da serra, não era muito quente, nem muito frio. Era muito bom. Era muito agradável. As crianças aproveitaram muito lá, os meus netos. Aproveitaram bastante lá. E como? Era todo final de semana. Tomar banho de rio. Leonardo, um dia, não sei se você se lembra, que o Leonardo teve uma laringite estridulosa lá, você lembra? Ficou o dia inteiro com a roupa molhada, porque ia no rio, voltava, chegou a ficar rouco, ficou com falta de ar. Tá travando. Chegaram uma máscara com ele, ele disse, não, isso é laringite estridulosa. E ele ficou lá uns tempos e melhorou. Mas ele tinha tanta falta de ar que ele tem um nariz pequenininho, o nariz chegava a crescer, querendo ar, sabe? Aí deu um susto na gente, mas graças a Deus, fomos lá, puseram ele no ar e ele ficou bom. Aproveitou bastante lá, ele adorava aquele rio lá. Vocês todos, né? Todos nós. E no aniversário de você e de Tia Leia, que o rio encheu, ficou metade do povo pro lado de lá? Teve um aniversário de 15 anos da Andréia lá também, não sei se você se lembra. A Leia fez lá. Mas foi bastante gente. Fez um churrasco lá em Boca do Mato. Em qual desses foi aniversário de 15 anos da Andréia? A enchente?
A enchente do Rio. Ficou Enchente. gente do outro lado do Rio. Eu acho que foi nesse dia do aniversário da Andréia, que o rio, a chuva começou lá na Serra, e o rio encheu de repente. Por sorte, as crianças Tromba d'água. foram para o outro lado, não podiam mais atravessar para o lado de cá, depois tiveram que dar a volta, passar pela estrada e pela ponte para chegar no sítio de novo, porque o rio encheu em poucos minutos. Foi assim, acho que caiu uma tromba d'água lá na serra, né? E encheu lá. Mas também foi só essa vez que aconteceu isso. Mas, graças a Deus, também não aconteceu nada de mal, não. Foi só susto também. Conta o que meu avô fazia com a gente, que ele contava um monte de história de terror, depois ele fingia que era o padre. Agora eu não entendi. Fala de novo. Cadê minha mãe? Maria Célia, vem cá para você me ajudar. Maria Célia entende melhor do que eu. Eu estou avisando a Zé Geraldo. Repete, Mone. A história do... Qual é a pergunta? Que vovô contava um monte de... Vovô contava um monte de história de terror e depois imitava o padre. As histórias de terror e do padre que ele contava para assustar as crianças. Isso era lá na Maravilha. E em Boca do Mato também. Lá na Maravilha, em Boca do Mato. Ele metia medo das crianças, fazia aquele, com uma mão, punha uma vela dentro de uma mão, para parecer que era uma caveira. Disse que os padres estavam andando, lendo missário, o missário lá pelo quintal, né? Dizia que via um padre rezando, metia uma opção de medo das crianças. Eu ia contar um negócio interessante que eu lembrei, agora ela falou, esqueci. Mas deixa que vem, eu vou contando aqui. Meu avô reunia todo mundo de noite, começava a contar um monte de história de terror. E quando todo mundo ia dormir, ele contava, a última história que ele contava é que tinha uma árvore lá, uma árvore que realmente tinha um buraco, assim, que foi queimada, e que naquela árvore morava a alma de um padre, e que à noite o padre saía com um breviário e rezando. Então, quando a gente deitava, que as luzes da casa eram apagadas, meu avô ia lá para fora, colocava um pano, ia com a vela, com um livrinho assim, e fingia ser o padre. Eu tive amiga de fazer xixi na cama, de tanto medo. Deixa eu contar um negócio a você que acho interessante. A Valma era mais moça que eu e a Lélia, uns 3 ou 4 anos, né? Acho que são 3 anos, 3 ou 4. E ela adorava brincar comigo e com a Leia, quando morava aqui em Niterói ainda. Então, ela ia lá para casa e ela adorava sair com a gente para entregar as marmitas que a gente entregava. Eu e a mamãe dava muita marmita para fora, e eu e a Leia entregávamos as marmitas. E ela, como era filha única, né? E criada assim com muito... Pai desembargador. Com pai e mãe, assim, só irmão, homem. Ela adorava ficar lá em casa com a gente. E adorava ir com a gente entregar as marmitas, sabe? E então, nós íamos e ela ia junto para passear com a gente. Ela perguntava, vocês não vão entregar marmita não para a gente passear? A gente brincava e na hora de entregar a marmita ia e voltava. Ela queria ir com a gente. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Se eu chegar na sua idade com a sua memória, estou feliz da vida, porque eu não tenho ela hoje. Você sabe que ali em São Domingos tinha uma barbearia. Fala com ela que eu vou botar o carregador aqui. Ela vai botar o carregador. Vou botar o carregador, Simone. Vê se melhora. Aumenta tinha uma o barbearia, que tinha, o dono da barbearia tinha vários filhos e tinha umas meninas.
E elas implicavam muito comigo e com a Leia. Quando a gente... Por causa da gente entregar marmita. E a Valma assistia. Engraçado. Porque a gente entregava a marmita e depois ia para o colégio, que era ali perto daquela igreja São Domingos. O Tomás Gomes era ali. Então, a gente tinha as minhas professoras de lá, ficaram nossos amigos, você sabe, depois de Tá travando. eu conversava com ela, elas gostavam muito de nós, de mim e da Lei. A dona, esqueci o nome dela. Ela e a irmã. Todas as duas eram professoras lá. E ali que nós fizemos o primário, né, incompleto. Depois nós tivemos uma professora particular que completou. Quando eu fiz o concurso para o IPASSE, que eu fui trabalhar, ela já era funcionária lá, então ela foi minha professora, depois foi minha colega. Era parente de tio Tomó. Chamava Lucila. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Está ouvindo ela? Muito pouco. Eu estou ouvindo, fala. Augusto está perguntando sobre a história do palhaço Carequinha com você no centro de Niterói. Ah, sim, a história do palhaço Carequinha comigo dentro no centro de Niterói. Isso foi... Eu saí com ela, não sei aonde que nós íamos, no ônibus. Quando nós passamos ali na Amaral Peixoto, tinha uma Nossa Senhora, acho que era na Sala de Fátima, estava visitando Niterói, e nós falamos e vimos a Nossa Senhora lá. Depois, mais adiante, nós estávamos, assim, ela estava na janela do ônibus, assim, eu mostrei assim, ali, aquele carro ali, está escrito ali, é o Carequinha, que está ali nesse carro, era o carro do Carequinha e ele estava junto. Ela virou, ela era pequenininha. Nós hoje só estamos vendo gente importante. Hoje nós só estamos vendo gente importante. É daí que vem a meu Nossa Senhora, para ela, o Carequinha, naquele tempo, ele fazia um programa na televisão e ele era muito conhecido, né? Então ela achava que ele era importante. E o Carequinha que fez a música lá do Cantinho da Maravilha. Não, foi Carequinha, não. Quem foi? Onde? Não. A música do Cantinho da Maravilha. Ele que cantava pra gente. Eu estudo no colégio. Pergunta a Berenice aí o nome. Quem cantava Pergunta a música, Berenice tia? aí. Que era um palhaço que ia lá na escola. Ô, vó, Júlia está perguntando, pedindo para você contar que você só parou de implicar com o Hugo depois que descobriu que ele era primo. Ah, sim. A Júlia falou que a senhora não é deixar de implicar, mas vamos dizer, só assim, aceitou o Hugo. Que Júlia está perguntando que a senhora só aceitou o Hugo quando soube que ele era primo. Não é que eu não aceitei. Eu achei uma maravilha saber que ele era nosso parente. Ficou mais tranquilo. Me tranquilizou. Eu falei, ele é Pires, não pode ser gente ruim, tem que ser gente boa. Se é Pires, é sangue bom. Tem que casar primo com primo, né? Fazer filho com primo, né? As tias tinham mania de querer que nós de casa, que tínhamos 6 mulheres, né, casássemos com os parentes dela. Então, de vez em quando, uma palavra, por que não casa com fulano? Começava a querer arranjar, né? Mas não deu certo, não. Filocar. Filocar, isso aí. Filocar. E quem não casa com primo fica no pisoamento, não é isso? Isso. Você sabe que tia Elza falava para eu casar com o Lauro. Eu falei assim, eu não caso com o Lauro, não namoro o Lauro, não, porque ele é mais novo do que eu. Mulher envelhece muito depressa.
Então eu tenho que arranjar um namorado mais velho do que eu. Aí um dia, ele morava lá em casa, ele estava sentado numa cadeira que tinha na sala, que ele estudava lá, e ele estava lendo umas seleções. E eu estava na mesa estudando. Aí ele falou assim, Lene, deixa eu ler um negócio que eu estou lendo aqui nas seleções, para você. Eu falei assim, o que é? Eu falei assim, aqui está dizendo que os casamentos mais felizes são aqueles em que a mulher é um pouco mais velha do que o homem. Será? Eu falei assim, mas eu não caso com um homem mais novo do que eu, não, porque a mulher envelhece muito depressa. Eu posso entrar um pouquinho nessa live? Ah, meu Outro Deus. dia, no último dia que eu fui... Na sua ela entrou, né? Na minha ela entrou, então eu posso também, né? Antes, quando começou esse negócio de afastamento, eu fiz uma compra grande aqui no Mundial e encontrei com a Márcia do Lauro. E paramos para conversar por um período e ela falou assim, ô Celinha, você sabe que papai e tia Lene paqueraram quando eram novos? Eles andaram de namorico. E eu sempre disse que se não fosse para ser a minha mãe, das tias, a que eu queria que casasse, que eu ficaria contente de ser minha mãe, era a tia Lene. Então, eu falei assim, Márcia, eu não sabia disso. Não, mas não chegou a ter namoro, não. Eu acho que ele pode ter tido vontade, mas ficou só na vontade. Ficou só na vontade, então, tá bom. Aí, tá ficou vendo? só na vontade dele, pelo que ele Maurício falou. está me tossindo. A gente espera 93 anos para ficar na vontade, né? Para dizer que ficou na vontade. Quem nasceu primeiro, você ou tia Leia, vó? Quem nasceu primeiro foi a Leia. Eu nasci depois. 15 minutos. 15 minutos depois. Mas ela sempre foi mais forte do que eu. Tanto que mamãe desmamou ela primeiro, porque eu era magrinha, era raquítica. Depois eu passei. Ela sempre foi, até os 12 anos, ela era mais alta do que eu. Quando nós entramos no ginásio, nós éramos as duas assim da frente. Éramos pequenas, né? Quando acabou o ginásio, ela continuou cá na frente, eu estava lá atrás, porque eu cresci mais do que ela. Mas ela sempre foi mais forte, mais gordinha do que eu. Vó, eu não sei, acho que foi Gabi, pediu para você falar do momento mais difícil que você passou na sua vida. O momento mais difícil que a senhora passou na vida. Minha filha. O primeiro, o que mais chocou a gente foi a morte da Vânia. Foi a primeira, e do jeito que foi, né? Eu emagreci 13 quilos, tive um problema gastrointestinal, que Vavá, no final, me levou para um especialista, estava achando que eu já estava até com gota. Eu tinha uma chefia, eu fiquei tão amolada que eu deixei a chefia. Eu não queria mais chefia, sabe? Fiquei meio assim, descontrolada. Emagreci muito. Mas depois, com o tempo, a gente melhora. Mas que foi o choque maior que eu tive na minha vida foi isso. Foi muito triste. Porque o Muruca ligou para o Francisco, pedindo para ir lá. E o Francisco foi, né, com o Muruca. E eu depois, não sei como é que eu apareci lá, eu estava com o Zeca e umas outras pessoas da família lá perto do acidente. Mas não chegamos à vila, não, porque ela já tinha sido tirada. Isso foi o maior choque da minha vida. E agora, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O nascimento da minha filha, porque ela custou a vir, né? Conta isso, que não o foi fácil, não. Dela, e depois dos meus netos, meus bisnetos, meu trineto, tudo isso é alegria.
Tivemos muita alegria também nos aniversários de mamãe. Nós fizemos o aniversário dela de 90 anos, aquela festa grande ali no Pioneiros, a família toda, foi uma festança, né? E tivemos muita alegria, graças a Deus, mas teve os momentos tristes. Kika está com ciúme, está dizendo que o dia mais que feliz... Perder pai, mãe e irmãos. Kika está com ciúme aqui, dizendo que o momento mais feliz foi o dia que ele nasceu. Kika está bagunçando sua live para variar. Que o momento mais feliz não foi o nascimento dele. Kika é um moleque. Fala com ele que ele é o meu afilhado, o primeiro preferido. Ela ia meu falar afilhado. Preferido, mas ela lembrou que ela tem outros. Politicamente correta, você. Tá bom. Fala com ele que os filhos da Leia todos são muito meus queridos, porque é como se fossem meus também. Todo mundo é filho eu dela. Eu adoro né? todos os meus sobrinhos. Mas a Leia é especial, né? Todo mundo é filho dela. Ela vai botando de badada. Eles todos, eu adoro eles todos. Vó, você sabe que tô com todos saudade eles de você. ligam para mim para perguntar como eu estou. São os que mais ligam para mim, perguntando como eu estou agora... nessa pandemia aí. Eles são muito... Isso é um puxão de orelha. São muito... Isso é um puxão de orelha para nós. Me dão muita... todos eles ligam para mim. Os de Berenice também ligam. Os da Vânia. Ah, tá. Explica para todo mundo. Deles todos também. Roberto já ligou para mim, Tineu já ligou para mim, a Trate já ligou. Quase todos os meus sobrinhos ligam, uns mais do que os outros. Mas os da Vânia e os da Leia, todos ligaram. Os seus netos te deram um telefone para você saber usar o telefone? Os que não ligam, eu ligo para eles. Sabe, os que não ligo para eles. Porque eu fico sentindo falta deles. Mas o celular... Ela cortou o cabelo outra vez, né? Ela raspou. Agora que ela notou que... Vai deixar dessa vez? Vou. Vai deixar dessa vez? Vou ficar gritando. Vai ter coragem de deixar? Vou. Ô, vó. Não é nada como ter uma carinha bonita. Pode fazer tudo no cabelo que não fica feio. Pode. O que é amor alimentício? O que é o amor alimentício? Dizem que eu tenho esse... No nosso aniversário de 80 anos, lá na Maravilha, você falou umas palavras lá, eu tenho escrito aqui, tenho guardado. Você disse que meu amor é alimentício, que a pessoa chega, eu já quero logo oferecer as coisas para comer. Eu acho que isso eu herdei de mamãe. Mamãe, a visita bem não sentava, ela já queria que eu servisse o café. Eu falei, as visitas chegavam, ela vai servir o café. Acho que eu puxei mamãe. Amor alimentício, porque ela não é muito de beijar, de abraçar, não. Mas a gente chega, ela já fala logo, você já comeu? Quer comer alguma coisa? E antes da gente responder qualquer coisa, ela começa a botar troço pra gente comer. A Inês está dizendo que Tia Naná também era Simone, assim, amor alimentício. Deixa eu contar uma coisa agora que eu lembrei. Antigamente, aí no Rio, eles faziam umas exposições muito grandes. Tinha, assim, de todos os países. Era uma coisa assim, muito instrutiva, sabe? Porque tinha aqueles pavilhões com os países e as coisas que davam nos países. E eles distribuíam muita coisa. Então, mamãe levava a gente para passear lá. Então, a gente, aqui na barca, a gente passava por debaixo da roleta para não pagar, porque nós éramos crianças.
íamos para lá. Chegava lá, tinha uma roda assim, que a criança que desse para passar ali naquele arco também não pagava. E aí a gente visitava tudo, sabe? E no final tinha como se fosse um litro de leite enorme, onde servia um leite. O nosso lanche era esse leite lá. Comprava lá uns biscoitos e comia o leite, tomava o leite lá, nesse lugar. E era muito instrutivo, aprendi muita coisa lá. E a gente vinha com aquela papelada de coisa que eles distribuíam, né? Uns escritos. E era muito bom, porque era muito instrutivo. E outra coisa que ela gostava de levar a gente, quando era criança, era na festa da Penha, em outubro. Ela gostava muito de ir lá. E tinha a Mariquinha, que tinha sido irmã dela de criação lá em Macapá, que morava lá na Penha, já tinha uma família lá, e ela tratava ela como se fosse irmã, né? A Mariquinha. E tinha os filhos. Elas tinham uma barraca lá, né? Na ocasião de festa, tinha aquela barraca da família dela. Então a gente ia à igreja, assistia à missa, depois vinha na barraca dos filhos da Mariquinha, fazia o lanche lá com elas, sabe? E eram os nossos passeios que a mamãe fazia. Era nessa feira, e a gente às vezes ia também no Campo de São Bento, no campo ali perto da Central, aquele jardim, esqueci o nome agora. É Campo Santana. A gente uma vez fomos fazer piquenique lá. Levava a gente para fazer piquenique. Né? E fomos uma vez, também, aí já éramos grandes, na ilha de Paquetá. Eram os passeios que a gente fazia. A família toda, foi gente à beça, crianças, sabe? Mamãe fez muito pastel, nós levamos pastel pronto, levamos sanduíche, levamos tudo. Chegamos lá, alugamos bicicleta para passear lá na ilha, sabe? Nós fizemos umas 2 vezes passeio lá, sendo que uma vez foi muita gente. Jogamos o escravo de Jó na barca, porque demorava a barca. As crianças juntavam assim, ficavam jogando o escravo de Jó na barca. Foi muito bom, eram os passeios que a gente fazia. Lá no Campo Santana, essas feiras todas, a mamãe nos levava. E era muito instrutivo. A gente gostava mesmo, passeava lá. E tinha também uma parte de brinquedos que era grátis, e uma parte como brinquedo, como fosse um parque de diversão, junto à feira, a gente tinha uma parte que era só de brinquedo grátis. A gente ia nessa parte dos brinquedos grátis, brincar. Eu quase não andava, eu tinha criança, tudo que eu andava que tivesse que balançar muito, eu ficava tonta, sabe? Então, eu não aproveitava muito os brinquedos, não. Mas os pavilhões dos países eu gostava dessa, porque tinha amostras das coisas que eles faziam, sabe? Era muito bonito e muito instrutivo. Era um dos passeios que a gente fazia. Vó, vou precisar encerrar, tem 1 minuto e meio. Obrigada, tá? Maria Célia, vem cá, para você traduzir para mim. Ovo, torresmo, malzibir e pastel. Falando aqui, né? Oi. Fala. Tem 1 minuto só, mas Bianca está dizendo aqui, ó, ginkgo biloba, ovo, torresmo, malzibir e pastel tá liberado para todo mundo, hein? Tá? Beijo, obrigada. Já vai despedir que faltam 3 minutos, mas a Bianca falou para comer o que a senhora comeu, que é bom. 1 minuto. Então, despede, dá um beijo para todos. Dá um beijo em todos aí. Beijo. Fala que nome e telefone eu ligo para saber. Tá. Que eu adoro meus sobrinhos todos. O celular que você ganhou para falar comigo, atende o celular. Tá? Pois é, ela disse que já ligou para o seu celular aqui, que você não atende. Mas eu estou com uma professora aqui muito ocupada agora, porque está sem empregada, ela não tem tido tempo de me ensinar. Já ensinei um monte de vezes, ela não... Está difícil. Não foi culpa em mim, não. Ela anda muito ocupada, porque está sem empregada, está cozinhando, está lavando, está
tá passando, está arrumando casa. É porque eu Ela não anda muito ocupada. sabia te ensinar, senão já tinha ido. Beijo. Vai com Tá. Deus. Obrigada. Dá um beijo em todos aí.